Tem um livro muito interessante do Spencer Johnson que carrega o título Quem Mexeu no Meu Queijo? Estava até falando sobre ele essa semana com algumas pessoas, e esse livro é muito interessante porque ele vai usar uma metáfora muito simples para falar sobre algo inevitável para a gente, que é a mudança. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. E na história desse livro, existem 4 personagens, e eles vivem literalmente dentro de um labirinto em busca de queijo, que representa aquilo que nós desejamos na vida. O que é que nós costumamos desejar na vida? Isso é unânime. Nós desejamos segurança, sucesso, nós desejamos relacionamentos, nós desejamos estabilidade, enfim, tantas outras coisas que é o desejo de todo e qualquer ser humano. Quando o queijo desaparece nessa história, cada personagem ele vai reagir de uma forma diferente. Alguns vão entrar em negação, outros vão ficar paralisados pelo medo e resistem à mudança. Afinal de contas, o que eles mais desejavam havia desaparecido. Outros observam rapidamente o que aconteceu. E aí eles aceitam a realidade, tomam a decisão de se mover, porque afinal de contas, vamos precisar fazer alguma coisa. Afinal de contas, algo mudou e não dá para nós ficarmos parados diante de algo que aconteceu. E a grande lição é que a mudança, ela sempre vai acontecer. Ela é inevitável. De alguma forma, nós vamos provar de mudanças. Mas a nossa decisão diante dela é que vai determinar o nosso futuro. Então, o que eu faço diante de uma mudança iminente? Isso é fundamental para decidir o meu destino. E muitas vezes nós permanecemos presas ao queijo antigo. Essa é a grande verdade. E o que seria esse queijo antigo? São hábitos, são relações, formas de você pensar, enfim, comportamentos que já não existem como antes. Então está acontecendo uma mudança. E a resistência, quando você resiste a essas mudanças, ela vai gerar inevitavelmente em você uma frustração, vai gerar um medo. E o que é pior, você vai ficar estagnada. Então, esse livro, ele ensina que quem aprende a permanecer, ou melhor, quem aprende a perceber os sinais de mudança, ele age mais rápido. Então, a pessoa, quando ela percebe a mudança, ela vai agir, ela vai se adaptar. Se adaptar. E a pessoa que tem facilidade de se adaptar, ela cria novos caminhos e, consequentemente, novas oportunidades. Decidir mudar exige de nós muita coragem. Nós bem sabemos disso, né? Mas também a mudança é necessária porque ela nos faz crescer. E quando nós deixamos de olhar apenas para aquilo que a gente perdeu, apenas para aquilo que já não existe mais, às vezes a gente está presa em pensamentos, em sentimentos que já não fazem mais parte da nossa vida, algo mudou. E aí, se você ficar olhando apenas para aquilo que você perdeu, você vai ficar perdendo seu tempo. E aí você precisa começar a buscar aquilo que é favorável para essa mudança. E aí você precisa então começar a descobrir novos queijos no labirinto da vida. E a pergunta que fica para nós é: quando o seu queijo mudar, você vai resistir ou você vai decidir se mover? Mudanças, elas fazem parte da vida. A gente precisa normalizar essa questão das mudanças, elas são necessárias. A nossa vida está em movimento. E em diferentes momentos, aquilo que
parecer seguro, a gente tem esse costume de se sentir bem com aquilo que não altera, né? Então, tudo que é muito seguro, muito previsível, tudo muito estável, simplesmente do nada começa a se transformar. Isso assusta a gente. Muitas vezes isso vai acontecer até sem aviso. Quando você percebe, você piscou, alguma coisa já mudou na sua vida. Às vezes é um relacionamento que muda, algo acontece, uma fase da sua vida simplesmente termina, um ciclo se encerra, os filhos crescem, ou então o seu trabalho toma novos rumos, ou até mesmo você, olha para você agora, com certeza você não é mais a mesma de 5 anos atrás. E que bom, porque eu acredito que você mudou para melhor. Então as mudanças são necessárias. E dentro da saúde emocional da mulher especificamente, uma das maiores dificuldades não é a mudança em si, porque a mudança vai acontecer, você querendo ou não, elas vão acontecer. Mas a decisão que nós precisamos tomar diante dela. E muitas mulheres, elas permanecem por muito tempo presas ao que já passou. E é aqui que mora o grande perigo. A pessoa fica presa numa versão antiga dela mesma. Presa num ciclo que já terminou. Mulheres, isso é perigosíssimo, é devastador quando você se submete a ficar dentro de um ciclo que já encerrou. Vivendo uma expectativa que não se cumpre. O coração nosso, ele sabe que algo mudou, o teu espírito sabe, mas a tua mente continua tentando manter tudo como antes. E isso vai gerar um desgaste emocional, uma frustração, vai gerar uma sensação de estagnação, sabe? E a saúde emocional começa quando a gente desenvolve uma consciência para começar a perceber os sinais da mudança. Você precisa começar a gerar uma consciência, tá? Então vamos lá, alguma coisa está mudando. O que eu tenho que fazer diante dessa mudança? Porque a vida é feita de ciclos, a gente já sabe. E reconhecer quando uma fase terminou é um ato de maturidade. Nós precisamos amadurecer quando algo termina, porque é sinal que nós também vamos crescer junto com a mudança. Só que, mulheres, aqui tem algo muito importante. Só perceber não é o suficiente. É necessário você tomar uma decisão. Não adianta só você olhar para o lado e falar, nossa, tem alguma coisa acontecendo na minha vida, algo está mudando. Não. Você precisa crescer junto. A decisão é você deixar para trás o que não sustenta mais, sabe? A sua história, o que não faz mais parte da sua história. É decidir abrir espaço para novos caminhos. Abra espaço para o novo, sem medo. É decidir não viver presa ao medo de não ser reconhecida, ao medo de algo dar errado. Porque isso traz para a gente um nível de insegurança muito grande. E caminhar para aquilo que é novo, a gente precisa confessar aqui, precisa ter muita coragem. Porém, quando uma mulher ela se move internamente, algo poderoso acontece. Ela deixa de ser refém das circunstâncias do que está acontecendo e ela passa realmente a entender que ela precisa viver a história dela, a vida dela, o destino dela e o propósito dela, a jornada que está preparada para ela. E muitas vezes esse crescimento emocional ele vai começar com uma pergunta muito simples, mas uma pergunta profunda, que é: se tudo mudou, quem eu preciso me tornar agora? É simples. Essa pergunta abre portas para aquilo que é novo. Novos posicionamentos, novas escolhas, novas possibilidades. E a verdade, mulheres, é que a, a mudança, as mudanças da nossa vida, elas não precisam ser vistas, sabe, como perdas. Esse é o grande problema. As pessoas às vezes estão passando por alguma mudança na vida e elas entendem que é uma perda. Ah, eu não tenho mais aquilo, eu não tenho. Não, mas vocês precisam entender que é um convite para o amadurecimento, para você redefinir a sua identidade, expandir a tua vida espiritual, a tua vida interior.
Uma mulher emocionalmente saudável não é aquela que só vai enfrentar as mudanças. Não, então tá, então eu tenho que enfrentar todas as mudanças que aparecem para mim. Não, mas é aquela que vai aprender a olhar para elas com coragem. E aí essa mulher toma decisões que a conduzem para a nova estação da vida dela. E eu quero encerrar dizendo para você que esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, nos ensina 3 lições, mais assim, resumidamente, né? São 3 princípios muito importantes. Primeiro, a gente precisa perceber quando é que o queijo está mudando, porque as mudanças são quase sempre sinais. E quando nós desenvolvemos uma sensibilidade, a gente consegue nos preparar melhor. Então, se prepare, porque às vezes o queijo vai mudar de posição, você está aí no labirinto da vida e você precisa de um novo posicionamento. Não fique presa ao queijo antigo. Muitas vezes você vai ser tentada a continuar tentando recuperar algo que já acabou. Mas crescer vai exigir de você deixar algumas coisas para trás. E um terceiro princípio e o último que a gente aprende com esse livro é: decida se mover. É uma decisão. A decisão de você agir, de quebrar, sabe, o ciclo do medo. A decisão de você entender que pequenos passos, já começam a criar novos caminhos. Começa hoje. O que você precisa começar hoje? No final da história, um dos personagens, né, do livro, ele encontra um novo estoque de queijo, maior do que o anterior. E ele aprende que a mudança não é apenas perda. Muitas vezes, ela é um convite para o crescimento. Então, eu quero que hoje você entenda, mulheres, as mudanças fazem parte, as perdas também fazem parte. Por isso que a grande reflexão é: quando a vida mudar o cenário, você vai permanecer presa ao que acabou, ou você vai ter coragem de caminhar pelo labirinto em busca do novo? Qual vai ser a decisão que você vai tomar? Porque quem aprende a se mover diante dessa mudança sempre vai encontrar novos caminhos.